A inscrição está aberta até enquanto ele leu. É. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar a leitura, gostaria de apresentar a complementação de voto. Significa dizer que nós ouvimos vários segmentos, ouvimos todos com a devida paciência, de uma comissão especial que está aqui atuando há pelo menos 1 ano e meio, cujo relatório foi apresentado em junho deste ano. Quando tentamos, em outubro, deliberar sobre o relatório, não conseguimos quórum. Mesmo assim, chegaram outras contribuições, seja da comissão especial, seja dos segmentos organizados, enfim, tudo aquilo que foi possível, nós estamos aqui complementando este voto. Por isso é que eu vou fazer a leitura dessa complementação. Após a apresentação do parecer a esta comissão especial, em 12 de junho de 2018, foram feitos diversos questionamentos a respeito do substitutivo oferecido à matéria, com sugestões apresentadas pelos nobres deputados. Nesse contexto, mantendo a essência e lógica do texto inicialmente apresentado ao colegiado, decidi reformular o substitutivo apresentado por meio de uma complementação de voto, para contemplar indispensáveis aperfeiçoamentos do seu teor. Nesta última iniciativa, surgiu a necessidade de novas alterações, razão pela qual, mantendo os comentários feitos na versão distribuída aos deputados, estou apresentando uma terceira complementação de voto. Passo, assim, a discorrer sobre as razões que levaram às alterações promovidas ao texto. No parágrafo 1º do artigo 1º, alterei o objeto do dispositivo para ajustá-lo ao teor da Constituição Federal. O limite remuneratório, previsto no inciso 11 e nos parágrafos 9º e 12 do artigo 37 da Carta, em verdade se aplica a retribuições e não às pessoas, razão pela qual optei por modificar o enunciado da norma e, por extensão, o próprio alcance da lei. Em decorrência, promovi a alteração de mesmo conteúdo e propósito no parágrafo 2º do dispositivo. No parágrafo 3º do mesmo artigo 1º, acredito que chegamos a um meio eficaz de agregar em um só texto os incisos de versão anterior. Evita-se, com o novo formato, o risco de se estabelecer aquilo que o substitutivo já buscava afastar, porque, em última análise, o que se pretende expressar é o fato de que o teto deve ser aplicado a qualquer parcela que não seja excluída de sua incidência pela futura lei, razão pela qual se torna desnecessária qualquer determinação em que se faça referência a parcelas específicas submetidas ao limite remuneratório. No desenho atual, o comando inclui pagamentos feitos a herdeiros e a beneficiários de auxílio funeral, tendo em vista o que antes afirmei, isto é, que o objeto do limite remuneratório é a retribuição paga, em decorrência dos vínculos mantidos pelos agentes, pelo qual for o destinatário e não os agentes propriamente ditos. Promovi, no artigo 2º, uma alteração formal que busca dar mais lógica ao rol de parcelas remuneratórias excluídas da aplicação do teto constitucional. Busquei posicionar parcelas de aplicação mais geral, em primeiro plano, para depois identificar as que contemplam categorias específicas. De todo modo, para facilidade de compreensão, nas observações adiante feitas, os comentários estão ordenados na numeração antiga. No inciso 1 do artigo 2º do substitutivo, renumerado como a linha B do inciso 4º da nova versão, foi acrescentada a hipótese de falecimento pela indenização de férias, inadvertidamente excluída do texto original. Desmembrou-se por se tratar de questão distinta a indenização de até 6 meses de licença-prêmio nas mesmas condições da indenização de férias, também prevista como inciso 1º
no substitutivo anterior e agora contemplada como inciso 5º. No inciso 3º do artigo 2º, renumerado como inciso 16, no novo texto, foi excluído, por ser desnecessário o advérbio efetivamente. A medida em nada altera o teor do dispositivo. Como mudança de conteúdo, foi suprimida a parte final do dispositivo, desde que disponível a totalidade dos seus servidores ou empregados, para evitar que a exclusão das contribuições patronais da sujeição ao teto seja questionada pelo fato de que ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Constituição Federal, artigo 37, item 9. Não figuram como participantes de planos de previdência complementar. No inciso 4º do artigo 2º, renumerado como inciso 6º na nova versão, passam a ser identificadas as parcelas contempladas no dispositivo, serviço extraordinário, férias e gratificação natalina. A providência labuta a favor da clareza da norma, que antes continha apenas remissão aos dispositivos constitucionais que fundamentam as vantagens ali abrangidas. Quanto ao inciso 5º do artigo 2º, agora identificado como inciso 3º, substituía a referência ao número de dias de férias devido aos trabalhadores em geral pela especificação do período. Continua a ser permitido pagar, além do limite remuneratório, o adicional do terço de férias, desde que relativo a no máximo 30 dias de férias por exercício, o que submete ao teto retributivo pagamento do referido terço sobre período de descanso superior a esse parâmetro, finalidade do texto anterior, que agora fica reduzida a termo de modo mais direto. No inciso 6º do artigo 2º, identificado como inciso 7º e 8º do novo texto, promovia a separação de dois pagamentos que não se relacionam entre si: o aviso prévio e os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, encontram-se agora em dispositivos distintos. A referência à observância dos parâmetros da legislação trabalhista, nessa última vantagem, foi incorporada ao parágrafo 2º do artigo 2º, que corresponde ao parágrafo 1º do texto anterior. Em relação ao inciso 7º do artigo 2º, renumerado como inciso 19º no novo texto, foi excluída a referência à ajuda de custo e a diárias no exterior. São parcelas tratadas em lei específica e revestidas de peculiaridades, de modo que não é possível reconsiderá-las contempladas nos dispositivos que tratam de diárias e de ajuda de custos em outras circunstâncias. No inciso 8º do artigo 2º, identificado como inciso 23º do novo texto, foram acrescidos aos pagamentos autorizados a extrapolar o limite remuneratório a gratificação devida ao subcomandante e também o auxílio para despesas com deslocamento e instalação. Trata-se de parcelas evidentemente indenizatórias que, sem razão, não eram contempladas na versão anterior do dispositivo. No inciso 9º do artigo 2º, agora identificado como inciso 24º, substituiu o parâmetro para definição do caráter indenizatório da ajuda de custo devida ao militar por ocasião de transferência para a inatividade remunerada, para fins de exclusão da incidência do limite remuneratório. Passou a ser adotado como valor máximo para essa finalidade 4 remunerações do próprio beneficiário, atendendo-se a ponderações de que a realidade dos militares estaduais não se confundem com a das Forças Armadas. No inciso 12º do artigo 2º, que na versão atual preserva a antiga numeração, retirei do enunciado a alusão a que se estabeleceriam, nas alíneas, condições, entre aspas, para que o auxílio moradia seja excluído da incidência do limite remuneratório. Na verdade, trata-se de hipótese em que se admite a providência, estando os verdadeiros requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 2º. Que corresponde ao artigo 2º, ao mesmo parágrafo 3º do artigo 2º do novo substitutivo, que corresponde ao parágrafo 2º do mesmo artigo do texto anterior. Também foi excluída na linha A do mesmo dispositivo a previsão de que a mudança ali referida para que a parcela seja contemplada com a exclusão da incidência
do limite remuneratório, seja permanente ou transitória. Como não há uma terceira hipótese, o aposto não acrescenta conteúdo ao texto. Por fim, foi substituído o limite de 12 meses de percepção do benefício para efeito de exclusão do limite remuneratório por lógica que leva em conta a relação entre o beneficiário, o local que exerce seu cargo e a permanência de seus vínculos com a origem, quando se trata de mudança de sede em razão de ato de ofício. Essa nova lógica tornou desnecessária a menção de que o titular da vantagem exerça suas atribuições em local distinto do seu domicílio legal, razão pela qual foi excluído o inciso 3º do antigo parágrafo 2º do artigo 2º, correspondente como afirmado parágrafo 3º do mesmo artigo da versão atual. Foi alterado formalmente o inciso 13º do artigo 2º, que, como o dispositivo anterior, também preserva a numeração do novo texto. A versão atual é mais clara do que a antecedente quanto ao alcance da norma e às parcelas a que se refere, diárias e indenização de campo. Também se atribuiu às diárias, cujo valor é fixado em moeda estrangeira, o mesmo tratamento conferido a parcelas de idêntica finalidade pagas aos agentes do serviço exterior. Desmembrei, por se tratar de parcelas distintas, no inciso 14º do artigo 2º, correspondente aos incisos 10 e 11º no texto atual, o auxílio transporte da indenização por uso de veículo próprio. O primeiro supre pagamentos destinados a ressarcir o agente por deslocamentos decorrentes do serviço prestado, sem que use seu próprio veículo. Como se supõe maiores desvantagens, no segundo caso, o valor em que se admite a exclusão foi ampliado quando se tratar dessa hipótese e reduzido no que diz respeito à concessão do auxílio transporte. O inciso 17º do artigo 2º do texto originalmente oferecido à comissão corresponde, sem mudança de conteúdo, à linha A do inciso 4º do artigo 2º do novo substitutivo. Com esse formato, aproxima-se a disciplina da exclusão de indenização de férias durante a atividade da mesma providência em outras circunstâncias, mantidas as condições inicialmente estabelecidas. Foi excluída no novo texto a autorização para que a gratificação por encargo de curso ou concurso seja paga sem observância do limite remuneratório. Depois de intensos debates sobre o tema, chegou-se à conclusão de que a hipótese poderia gerar pagamentos vultosos, superiores ao limite remuneratório. No inciso 19º do artigo 2º, renumerado como inciso 9º, excluía a referência à Constituição Federal contida no dispositivo. Foi preservado, contudo, o parâmetro previsto na Carta para que o auxílio creche seja considerado indenizatório, quando se refere a filhos de até 5 anos de idade. Passei a advertir também com o intuito de atribuir ao dispositivo maior clareza para o fato de que a exclusão se promove em relação a cada dependente mantido pelo servidor e não de acordo com o total recebido. O inciso 20º do artigo 2º figura como inciso 2º na nova versão do substitutivo. Agreguei a hipótese de ressarcimento de despesa médica odontológica para fins de exclusão da incidência do limite remuneratório, o pagamento feito ao agente para ressarcir mensalidade e plano de saúde por ele contratado. Adicionei aos pagamentos sobre os quais não incide o limite remuneratório a gratificação por exercício de função eleitoral, inciso 18º do artigo 2º do novo texto. Na versão agora apresentada, o juiz ou membro do Ministério Público que não exerce esse encargo são tratados de forma distinta em relação àqueles que suportam a tarefa adicional. Acrescentei a compensação pecuniária paga ao militar temporário quando de seu desligamento, inciso 25º do artigo 2º do novo substitutivo. Trata-se de incentivo a uma relação jurídica cujo estabelecimento é relevante ao funcionamento das Forças Armadas, razão pela qual se revela inoportuna e inadequada a sua sujeição ao limite remuneratório. Também foi questionado o fato de o substitutivo afastar a incidência do limite remuneratório sobre o adicional de remuneração por exercício de atividades penosas, insalubres e perigosas. Inciso 6º do artigo 2º na versão antiga e 7º no texto atual. Mas não conferir igual tratamento ao adicional de compensação orgânica,
que consoante dispõe no artigo 3º, item 5º, da medida provisória número 2215-10, de 31 de agosto de 2001. É a parcela, abre aspas, parcela remuneratória mensal devida ao militar para compensação de desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de atividades especiais conforme a regulamentação. Fecha aspas. Reconhecendo a semelhança entre as parcelas, acrescentei ao caput do artigo 2º um novo inciso, o 28º, para afastar a sujeição da referida parcela ao limite remuneratório. Outra hipótese de exclusão do limite remuneratório, acrescida ao texto, reside na parcela eventual da gratificação de representação, prevista na linha B do inciso 8º do artigo 3º da medida provisória número 2215-10, de 31 de agosto de 2001. É reconhecido, na nova versão do substitutivo, o caráter indenizatório dessa parcela, conforme inciso 29º do artigo 2º do formato agora apresentado aos senhores deputados. Oportuno esclarecer que a parcela contemplada de caráter eventual assemelha-se mais a diárias e indenização de campo do que a parcela de caráter permanente com idêntica denominação percebida por alguns servidores públicos, a qual permanece sujeita ao limite remuneratório. Senhor relator, um momento, por favor. Pediria um pouco da atenção dos senhores e senhoras aqui presentes, que o relator está lendo uma matéria extremamente importante. Para não gerar dúvida na leitura dele, eu pediria um silêncio nesse momento para evitar realmente qualquer constrangimento. Eu não gostaria de tomar nenhuma atitude que fosse mais forte com relação a isso. Muito obrigado, senhor relator. Por fim, adicionei para tratamento isonômico em relação aos civis a indenização de licença especial que corresponde entre os militares à licença-prêmio prevista no regime dos servidores públicos, inciso 31º da nova versão do artigo 2º do substitutivo. Confere-se assim a abordagem semelhante a parcelas de idêntico propósito. Foi acrescentado ao artigo 2º um parágrafo 1º em que se estabelece como regra geral a impossibilidade de se extrapolar o limite remuneratório na base de cálculo de parcela baseada na retribuição do agente. Essa determinação se encontrava dispersa em vários incisos do artigo 2º, e entendo que em concentrá-la em um único dispositivo confere maior clareza à regra. Conforme já mencionei, o parágrafo 1º do artigo 2º, renumerado como parágrafo 2º da nova versão, passa a fazer referência também ao adicional de insalubridade, de penosidade e de periculosidade, tal como no caso do 13º salário, do adicional por serviço extraordinário e do adicional noturno. Também naquela parcela, a exclusão da incidência do limite remuneratório é restrita aos termos em que seu pagamento é deferido aos trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho. O parágrafo 2º do artigo 2º, agora identificado como parágrafo 3º, sofre alteração meramente formal no novo substitutivo. Acredito que a versão revista confere maior clareza às exigências estabelecidas para que o auxílio moradia possa ser pago além do limite remuneratório, até porque no novo formato se padroniza a redação dos dispositivos. Os incisos 1 e 2 do caput do artigo 3º sofreram importante aperfeiçoamento de forma capaz de facilitar em considerável medida a aplicação da norma. Na nova versão, ficam devidamente esclarecidas as responsabilidades pelo pagamento de remuneração superior ao limite remuneratório em decorrência do somatório percebido pelo agente vinculado a fontes pagadoras distintas. Cabe esclarecer que o sistema ali previsto se ajusta ao pagamento que extrapola o teto pela participação do agente em órgãos colegiados, que não integram sua unidade de origem. É o caso, para citar, o exemplo mais frequente do jeton decorrente da participação em órgãos administrativos colegiados de empresas estatais, neles compreendidos os provenientes das que não recebem recursos do Tesouro para viabilizar seu custeio. É que, a despeito da nova redação atribuída ao parágrafo 3º do artigo 1º do substitutivo,
fica mantida a incidência do limite remuneratório nessa hipótese, dado que não se promove a exclusão, com esse intuito, o que induz, se extrapolar do teto, ao compartilhamento da responsabilidade pelo pagamento do agente, conforme o peso de cada fonte em sua retribuição total. Trata-se de mecanismo engenhoso, na medida em que se impede que uma das unidades impute à outra o pagamento integral do agente ou um valor superior à sua contribuição para a superação do limite remuneratório. Pela aplicação da norma, ambas pagarão menos do que pagariam se fossem as únicas encarregadas, visto que a redução decorrente do limite remuneratório deve contemplá-las na mesma medida em que contribuem para a apuração do total devido ao agente. A título de exemplo, se determinado agente recebe de uma fonte R$26 mil e de outra a metade dessa quantia, sendo o limite aplicável 30 mil, por ser nessa ilustração de maior valor, a primeira cumprirá pagar 20 mil ao agente e a outra os 10 mil que completam o teto remuneratório. Ambas são contempladas com um decréscimo na despesa originalmente por elas arcada. A retribuição total observará o limite e cada fonte arcará com o valor correspondente ao seu peso da retribuição total devida. Não se consideram, no estabelecimento da proporção, parcelas que excedam o limite estabelecido para cada fonte ou que não sofram sua incidência. No primeiro caso, porque cada unidade não pode pagar mais do que seu próprio limite remuneratório, e no segundo, porque a responsabilidade pelo pagamento de parcelas que pode exceder o limite remuneratório jamais será compartilhada, conforme se determina na nova versão do texto oferecido aos nobres parlamentares. O parágrafo 7º do artigo 4º foi transformado em um novo artigo, o artigo 4º, dada a sua relevância, promovendo-se a renumeração dos dispositivos subsequentes. Aproveitei para simplificar e tornar mais compreensível a dicção da norma. O caput do artigo 4º da versão anterior, agora renumerado como o caput do artigo 5º, recebeu redação bem mais simples e objetiva. Desmembrei a parte final do dispositivo para inserir um parágrafo primeiro em seu formato, providência que também contribui para a maior clareza do dispositivo. Suprimi o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 5º na nova versão do substitutivo, por entender que a prestação de informações já é assegurada pelo antigo parágrafo certo do mesmo artigo 4º do substitutivo revisto, e que seria inviável o encaminhamento indiscriminado de informações a todos os órgãos e entidades públicos de todos os poderes e entes da Federação. A medida deve ser implementada de acordo com sua necessidade, e não de forma aleatória. O parágrafo 4º do artigo 4º do texto anterior foi transformado em inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 5º na nova versão do substitutivo. Busquei aprimorar a redação deste e dos demais incisos dos dispositivos sem alteração do conteúdo. Foram convertidos em dispositivos autônomos os parágrafos 5º e 6º do artigo 4º da versão anterior do substitutivo. No formato atual, a vedação ao aporte de transferências voluntárias constam como artigo 6º e a caracterização de ato de improbidade figura no artigo 8º. No caso do antigo parágrafo 5º do artigo 4º, conforme dito, artigo 6º do substitutivo decorrente da revisão, aproveitei para também aperfeiçoar sua redação. Por fim, tendo em vista que a lei acarreta inúmeras adaptações nos sistemas de pagamento de pessoal, haja à vista as diversificadas novidades introduzidas por suas regras, acrescia ao artigo 10º vacatio legis de 120 dias para que o sistema entre em vigor. Além dessa motivação, também cabe recordar que se permite nesse interregno a apreciação de eventuais vetos presidenciais, de modo que se evite a incriminação de conduta sem uma delimitação definitiva de seus pressupostos. A tabela a seguir indica a correspondência entre os dispositivos das duas versões do texto à apreciação de todos. Está aí divulgado ao conhecimento de todos. E eu já passo para o voto. Por todas as razões expostas, voto 1. Constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira
ao projeto de lei 6.726 de 2016, com a emenda anexa saneadora da inconstitucionalidade apontada. 2. Constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do apensado projeto de lei número 3.123 de 2015, com a emenda anexa saneadora da inconstitucionalidade apontada. 3. Constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira às emendas de plenário número 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17/2015. Quarto, inconstitucionalidade e injuridicidade nas emendas de plenário número 5, 13 e 15. E quinto, compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das emendas de plenário número 5, 13 e 15. Por fim, no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei número 3.123 de 2015, de autoria do Poder Executivo, e das emendas de plenário números 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 16/2015. Tudo na forma do substitutivo anexo e pela rejeição do projeto de lei número 6.726 de 2016, oriundo do Senado Federal, e das emendas de plenário número 4, 11, 14 e 17. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Rubem Bueno, pela sua leitura,